Gênesis, capítulo de número 31. Gênesis 31 narra o momento decisivo em que Jacó deixa a casa de Labão após 20 anos de serviço, marcados principalmente pelo engano, exploração e tensão familiar. Este capítulo revela que o Deus da aliança não apenas prospera seu servo em meio à injustiça, mas também intervém para libertá-lo e conduzi-lo de volta ao caminho da promessa, encerrando aquele ciclo de opressão e, ao mesmo tempo, preparando Jacó para o confronto mais profundo de sua vida espiritual. Dentro do livro de Gênesis, o capítulo 31 encerra a sessão iniciada em Gênesis 29, na qual Jacó vive como estrangeiro na terra de Padã-Arã. Esse período é marcado por retribuição pedagógica. O enganador, agora, é enganado. O manipulador é manipulado. O Senhor conduz Jacó para fora daquele ambiente, mostrando que o tempo da disciplina havia chegado ao fim. Gênesis 31 representa um êxodo pessoal. Assim como Abraão saiu de Harã e Israel, longos anos à frente, sairia do Egito, Jacó deixa uma casa de opressão rumo à terra da promessa. O padrão bíblico de libertação mediante a intervenção divina começa a se consolidar, revelando que Deus age de forma soberanamente para cumprir a sua palavra. O capítulo demonstra que a promessa não avança sem conflito, mas também que ela não depende da força humana para acontecer. Deus é quem protege o seu escolhido, confronta o opressor e estabelece limites. O Senhor se revela como aquele que guarda a linhagem messiânica, conduzindo-a apesar das falhas morais de seus portadores. Gênesis 31 pode ser dividido em quatro blocos principais. O primeiro vai dos versículos 1 ao 16, em que vemos a percepção da injustiça e a ordem divina para o retorno de Jacó. O segundo vai dos versículos 17 ao 21, em que vemos a partida silenciosa de Jacó. O terceiro vai dos versículos 22 ao 42, em que vemos a perseguição de Labão e o confronto protegido por Deus. E o último bloco, dos versículos 43 ao 55, em que vemos o pacto final e o encerramento definitivo da relação entre Jacó e Labão. Gênesis 31, versículos 1 a 16, Jacó percebe que a atitude de Labão e de seus filhos havia mudado com ele. No texto do Antigo Oriente, isso indicava um perigo real, pois a hostilidade familiar poderia resultar em violência ou perda de direitos. A prosperidade de Jacó passa a ser vista como ameaça, revelando como a bênção divina frequentemente desperta a inveja. Teologicamente, vemos Deus interferindo com clareza, em que lemos no texto, no versículo 3, Deus dizendo: Volta à terra de teus pais para Jacó. O Senhor afirma ter visto tudo que Labão fez, revelando-se como o Deus que observa a injustiça e age no tempo certo. A obediência de Jacó agora não nasce da astúcia, mas da palavra revelada. Raquel e Lia reconhecem que a exploração do pai, algo culturalmente significativo, e diante disso decidem romper com a casa paterna, algo que realmente seria um grande desafio para elas. O texto mostra que Deus pode abrir os olhos até daqueles que estavam presos a estruturas opressoras, confirmando que a saída de Jacó das terras de Labão
era justa aos olhos do Senhor. Gênesis 31, versículos 17 a 21, Jacó parte então das terras de Labão, porém sem avisá-lo. Essa atitude, culturalmente, era considerada uma atitude grave, pois violava a autoridade patriarcal. A fuga de Jacó revela o temor que ainda domina o seu coração. Apesar da promessa divina, da proteção de Deus sobre ele, o medo ainda persiste no coração de Jacó. Jacó decide agir com pressa, mas, ao mesmo tempo, com cautela, temendo as possíveis represálias que poderiam acontecer. O texto não exalta o engano, mas mostra que Deus continua conduzindo sua história, mesmo através das fragilidades humanas. A narrativa é honesta, ao expor que a fé de Jacó ainda está em processo de amadurecimento. A menção aos ídolos nestes versículos, roubados por Raquel, introduz um elemento espiritual muito importante. Perceba que, mesmo saindo da opressão, a família de Jacó ainda carrega resquícios de práticas antigas. A libertação externa ainda precisa ser acompanhada de uma purificação interna. Em Gênesis 31, versículo 22 a 42, vemos Labão perseguindo Jacó por 7 dias, número este que frequentemente simboliza a completude na Bíblia. Antes do confronto, Deus aparece em sonho e adverte Labão, revelando que o verdadeiro poder não estava na perseguição humana, mas na soberania divina. O confronto entre Labão e Jacó revela dois discursos contrastes. Labão tenta se apresentar como ofendido na história, enquanto Jacó, pela primeira vez, expressa a sua dor acumulada ao longo de 20 anos. Culturalmente, esse tipo de acusação pública funcionava como defesa jurídica diante das testemunhas. Teologicamente, Jacó invoca o temor de Isaac, destacando Deus como juiz santo e fiel diante daquela causa. O Senhor é apresentado como aquele que vê o sofrimento oculto e intervém em favor de seu povo, impedindo que a injustiça aconteça. Gênesis 31, versículos 43 a 55, vemos que Labão propõe um pacto com Jacó, seguindo costumes antigos de tratados por meio de marcos de pedra. Embora tente manter certa autoridade simbólica, fica evidente que sua posição foi enfraquecida pela intervenção divina. O pacto não representa reconciliação profunda, mas separação pacífica. Deus é quem estabelece limites claros entre opressor e oprimido, mostrando que nem toda relação deve ser restaurada. Algumas precisam ser encerradas. O capítulo 31 termina com Jacó oferecendo um sacrifício, indicando que o verdadeiro encerramento do conflito acontece diante de Deus. A adoração marca o fim de um ciclo e o início de uma nova etapa na caminhada de fé. Gênesis 31 revela um Deus que liberta o seu povo da opressão, um Deus que governa sobre conflitos humanos e permanece fiel à sua aliança. O Senhor se mostra soberano sobre sonhos, caminhos e confrontos, conduzindo a história da redenção não pela perfeição humana, mas pela fidelidade divina que preserva a promessa. Gênesis 31 nos lembra que a promessa de Deus avança mesmo em meio a conflitos, medos e imperfeições. O Senhor que chama para sair
é o mesmo que guarda no caminho, aquele que confronta os opressores e que conduz o seu povo com fidelidade até o próximo estágio da redenção. Gênesis 31 nos ensina duas verdades. Primeira, Deus é aquele que vê a injustiça prolongada e que age no tempo certo, chamando seus servos a sair de ambientes que já se encerraram. Segundo, aprendemos que a libertação verdadeira inclui estabelecer limites saudáveis, confiando que Deus é capaz de proteger e conduzir sem necessidade de violência ou de vingança. Podemos concluir então que Deus é fiel para libertar seus servos da opressão, conduzi-los pelo caminho da promessa e encerrar ciclos que já cumpriram o seu propósito. Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis 32 é um dos capítulos mais decisivos na vida espiritual de Jacó, pois é neste capítulo que o patriarca deixa de lutar apenas com circunstâncias externas e passa a enfrentar seu conflito mais profundo, a sua relação com Deus. Às vésperas do reencontro com Esaú, Jacó é conduzido a uma experiência transformadora que redefine sua identidade, sua fé e sua dependência do Senhor. No fluxo do livro de Gênesis, o capítulo 32 funciona como uma ponte espiritual entre a libertação externa de Jacó, como vimos no capítulo 31, e a reconciliação relacional, como veremos mais à frente no capítulo 33. Jacó está livre de Labão, mas ainda não está livre de si mesmo. O medo de Esaú revela que a libertação geográfica não equivale automaticamente a uma transformação interior. Dentro da narrativa patriarcal, Gênesis 32 ecoa temas extremamente importantes, tais como o medo, a promessa, a oração e o encontro divino. Assim como Abraão também precisou enfrentar momentos de temor antes de grandes atos de fé, Jacó agora precisa também aprender que a promessa não se sustenta em estratégias humanas, mas e principalmente na dependência do Deus que a concedeu. Na história da redenção, este capítulo introduz um padrão fundamental. Deus transforma seus servos por meio do confronto gracioso. Antes de usar Jacó como patriarca estabelecido na terra, o Senhor o quebra, redefine sua identidade e o ensina a prevalecer não pela astúcia, mas pela rendição, um princípio que atravessa toda a Escritura. Gênesis 32 pode ser dividido da seguinte forma: a primeira divisão vai dos versículos 1 a 8, em que narra o encontro com os anjos e o temor de Esaú. O segundo, dos versículos 9 a 12, em que vemos a oração de Jacó. Terceiro, dos versículos 13 a 21, em que vemos os preparativos humanos para aquele encontro entre Jacó e Esaú. E o último, dos versículos 22 a 32, em que é narrado a luta noturna em Peniel e a transformação de Jacó em Israel. Gênesis 32, versículos 1 a 8. Jacó encontra anjos de Deus logo após separar-se de Labão. Culturalmente, encontros com mensageiros divinos indicam proteção e aprovação celestial. O nome Manaim, que significa dois exércitos, sugere que Jacó já não caminha sozinho, mesmo quando se sente ameaçado. Apesar desse encorajamento espiritual,
O medo ainda domina Jacó ao saber que Esaú, seu irmão, está vindo ao seu encontro com 400 homens, número associado a uma força militar. A divisão do acampamento reflete novamente estratégias defensivas comuns no Antigo Oriente para minimizar perdas em caso de ataque. Novamente, vemos Jacó tentando resolver as coisas segundo o seu coração. Teologicamente, o contraste entre a presença dos anjos e o medo de Jacó revela a tensão entre promessas e percepção humana. Deus já havia assegurado proteção, mas Jacó ainda luta para confiar plenamente. O texto mostra que fé madura não nasce de forma instantânea, mas é forjada no confronto com o temor. Em Gênesis 32, versículos 9 a 12, a oração de Jacó é uma das mais teologicamente ricas do livro de Gênesis. Jacó invoca o Deus de seus pais, fundamentando sua súplica na aliança e na promessa divina. Diferente das orações anteriores, Jacó reconhece explicitamente sua indignidade diante da graça recebida. Teologicamente, a oração revela maturidade espiritual. Jacó apela não ao mérito, mas à fidelidade de Deus. Ele lembra o Senhor de sua própria palavra, demonstrando que a verdadeira oração nasce da confiança e da revelação divina. Na prática espiritual, esse texto ensina que a oração genuína combina humildade, memória da promessa e dependência total de Deus. Jacó aprende que falar com Deus precede qualquer encontro decisivo com os homens. Em Gênesis 32, versículos 13 a 21, Jacó prepara presentes generosos para Esaú, seguindo costumes diplomáticos do Antigo Oriente, onde ofertas precediam encontros potencialmente hostis. A repetição dos rebanhos enfatiza o esforço deliberado para tentar apaziguar a ira do irmão. O texto revela a ambiguidade do coração humano entre Jacó e Esaú. Jacó, diante desse cenário, ora com fé, mas ainda tenta controlar o resultado por meios próprios. A narrativa não condena de forma explícita os seus preparativos, mas os coloca em tensão com a confiança plena em Deus. Na vida prática, aprendemos que a fé e a estratégia frequentemente coexistem em nosso processo de crescimento. Deus, porém, conduzirá Jacó a um ponto em que nenhuma estratégia será suficiente. Em Gênesis 32, versículos 22 a 32, durante a noite, Jacó luta com um homem, um anjo de Deus, descrito posteriormente como uma manifestação divina. No contexto bíblico, esse encontro tem caráter teofânico. A luta simboliza o conflito interior de Jacó, seu esforço contínuo para prevalecer por força própria. Teologicamente, o toque que desloca a coxa de Jacó revela que Deus vence sem nenhum esforço, quebrando a autossuficiência do patriarca. O novo nome, Israel, aquele que luta com Deus, não exalta a força de Jacó, mas a sua dependência perseverante. O mancar torna-se então um sinal permanente da graça transformadora. Jacó não sai ileso daquela batalha, mas sai abençoado. A verdadeira vitória ocorre quando Jacó se rende, ensinando que a bênção de Deus frequentemente vem acompanhada de marca que nos mantém dependentes de Deus. Há batalhas em nossas vidas
que precisamos parar de lutar e simplesmente confiar na graça de Deus. Gênesis 32 revela que Deus transforma seus servos por meio do confronto gracioso, ensinando-os a abandonar a autoconfiança e a depender plenamente dele. A identidade do povo da promessa nasce não da força humana, mas da rendição perseverante diante do Deus que abençoa ao quebrar os seus servos. Gênesis 32 nos mostra também que antes de enfrentar nossos maiores conflitos externos, precisamos estar transformados inteiramente por Deus. A bênção que realmente sustenta a promessa não está num vencer sem marcas, mas em caminhar mancando, dependendo do Senhor que nos encontra na noite e nos conduz à sua luz. Podemos aprender com Gênesis 32 duas verdades. A primeira é que precisamos aprender que experiências espirituais e promessas claras não eliminam automaticamente o nosso medo. Elas nos chamam a aprofundar o nosso relacionamento e a nossa confiança com Deus. A segunda, o capítulo nos ensina que a verdadeira transformação acontece quando permitimos que Deus confronte nossas estratégias e nos conduza à rendição. Portanto, podemos concluir que Deus é quem transforma seus servos ao confrontá-los consigo mesmos, substituindo a autoconfiança por dependência e medo por fé perseverante. Gênesis, capítulo de número 33. Gênesis 33 descreve o reencontro entre Jacó e Esaú após décadas de separação. O capítulo revela que a transformação interior vivida por Jacó em Peniel se manifesta agora em relações restauradas, mostrando que a graça de Deus não apenas muda o coração, mas também reorienta encontros antes marcados por ameaça e hostilidade. No livro de Gênesis, o capítulo 33 funciona como uma resolução do conflito iniciado em Gênesis 27. Em Gênesis 27, vemos como Jacó enganou Esaú e como isso o levou a precisar fugir para não ser morto. Agora, em Gênesis 33, vemos Jacó se aproximando de seu irmão, mas ainda com medo. A narrativa mostra que a promessa de Deus avança não apenas por livramento sobrenatural, mas também por reconciliação relacional. Dentro do ciclo patriarcal, Gênesis 33 revela o fruto visível da transformação que houve em Jacó. O patriarca agora se aproxima com humildade, submissão e reconhecimento de culpa. O foco do texto não está na reação de Esaú, mas na postura de Jacó, indicando que houve um amadurecimento espiritual. Na história da redenção, este capítulo antecipa o tema bíblico da reconciliação graciosa. O perdão inesperado de Esaú aponta para um padrão que será plenamente revelado em Cristo. Deus reconciliando inimigos e transformando relações quebradas por meio da graça e não por meio da retribuição. Gênesis 33 pode ser dividido em três blocos principais. O primeiro, dos versos 1 ao 11, em que vemos o encontro e a reconciliação entre Jacó e Esaú. O segundo, dos versos 12 a 17, em que vemos a separação pacífica dos dois irmãos. E o terceiro, dos versos 18 a 20, em que vemos a chegada de Jacó a Siquém e o estabelecimento de um altar ao Senhor. Gênesis 33, versículos 1 ao 11. Jacó se aproxima de Esaú com extremo cuidado, organizando sua família
segundo hierarquias culturais e prostrando-se 7 vezes. Um gesto típico de submissão diante de uma autoridade superior. Culturalmente, essa atitude reconhecia culpa e buscava também apaziguamento, contrastando fortemente com o Jacó confiante e enganador do passado. Teologicamente, a reação de Esaú surpreende. Ele corre, abraça e chora com Jacó. A narrativa destaca que a graça precede qualquer explicação. Jacó interpreta esse momento à luz da obra divina, ao afirmar que ver o rosto de Esaú era como ver o rosto de Deus, reconhecendo que aquela reconciliação é fruto da ação graciosa do Senhor. Na prática, estes versículos nos ensinam que a transformação espiritual se manifesta também em humildade concreta. Jacó não exige perdão e nem tenta se justificar. Ele se submete, confessa implicitamente sua culpa e recebe a graça que Deus já havia preparado. Em Gênesis 33, versículos 12 a 17, vemos Esaú convidando Jacó para segui-lo, proposta que, culturalmente, indicava uma aliança e convivência contínua. Jacó, porém, recusa com delicadeza, alegando o ritmo lento do seu grupo. A resposta demonstra sabedoria e discernimento relacional. Teologicamente, a separação não indica falta de reconciliação, mas reconhecimento de chamados distintos. Esaú segue para Seir, enquanto Jacó caminha para Canaã, o território da promessa. A narrativa sugere que reconciliação não exige uniformidade de caminhos. Na prática pastoral, o texto ensina que paz restaurada não implica proximidade permanente. É possível perdoar, caminhar em graça e, ainda assim, estabelecer limites saudáveis conforme a direção de Deus. Em Gênesis 33, versículos 18 a 20, que é o último bloco de versículos deste capítulo, Jacó chega em segurança a Siquém, cumprindo parcialmente a promessa de retorno. A compra de terras reflete práticas legais do Antigo Oriente e indica estabilidade e intenção de permanência naquela terra. Teologicamente, o altar edificado por Jacó e nomeado de El Eholé Israel revela a nova identidade espiritual de Jacó. Ele adora ao Deus que transformou, reconhecendo que sua chegada em paz é fruto da fidelidade divina. Gênesis 33, portanto, revela que a reconciliação verdadeira sempre é fruto da graça de Deus. O Deus que quebra Jacó em Peniel é o mesmo que prepara o coração de Esaú, mostrando que a restauração relacional faz parte do avanço da promessa redentiva. Gênesis 33 encerra, portanto, o ciclo de medo e fuga da vida de Jacó, revelando que a graça de Deus não apenas transforma o coração, mas também reescreve histórias marcadas por culpa e hostilidade. A promessa avança quando a reconciliação acontece sob a direção soberana do Senhor. Em Gênesis 33, podemos aprender o seguinte: podemos aprender que o capítulo ensina que reconciliação começa com humildade e responsabilidade pessoal, e não com exigências ou justificativas. Aprendemos também que a reconciliação saudável inclui discernimento para estabelecer limites e seguir o chamado de Deus sem culpa. Portanto, podemos concluir que Deus
é quem reconcilia as pessoas por meio da sua graça, conduzindo seus servos a viverem em humildade, paz e obediência ao seu chamado.